Bom dia, pessoal. 7 horas em ponto. Hoje é dia 29 de outubro de 2025, uma triste manhã que sucede um dia em que o governador de um dos maiores estados do Brasil comandou uma chacina com a sua polícia militar assassina contra a população de uma comunidade no Rio de Janeiro que tem 154 mil moradores. Balas traçantes, enfim, todo tipo de violência cometida contra a população que vive acossada ora pelos bandidos de farda, ora pelos bandidos do crime organizado. E assim foi um dia de inferno ontem no Rio de Janeiro, em que autoridades, especialmente o governador do estado do Rio de Janeiro, abusaram das mentiras para justificar o banho de sangue que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje esse é o assunto dominante no noticiário, porque as consequências dessa barbárie que aconteceu no Rio de Janeiro hoje provavelmente vão gerar reações ao longo de muitos muitos meses, né? E elas deixaram claro, mas muito claro, cristalinamente claro, que não é possível mais entregar o comando de forças selvagens como as polícias militares brasileiras a homens que têm uma índole assassina, que são cultores e idólatras da morte, como técnica de controle social, e que enganam a população prometendo que com mais violência vão conter a violência. O resultado foi isso que se viu ontem lá no Rio de Janeiro, um massacre contra a população, com ocorrência de pelo menos 64 mortos e 9 feridos, né? E sabe-se lá quanta gente mais que pereceu e que se machucou com essa brincadeira do faroeste do Cláudio Castro ontem. Aplaudido, aliás, pela extrema-direita brasileira, que não se cansa de reiterar o seu compromisso com a morte, com a dor, com a tristeza e com o luto. É assim que eles passam os dias e as noites. E ontem se regozijaram com o escândalo, com o espetáculo de selvageria, né, protagonizado por esse governador do Rio de Janeiro, um cultor da morte, né? E as autoridades se apressaram, as autoridades do Rio de Janeiro se apressaram em culpar uma medida do Supremo Tribunal Federal, que foi a chamada ADPF das favelas, pelo empoderamento do Comando Vermelho. Na verdade, o Rio de Janeiro tem vivido chacinas como essas sucessivas e elas nunca conseguiram sequer fazer cócegas na hegemonia do crime organizado nessas comunidades que são mais vulneráveis, tá? Então, esse é o nosso assunto do dia de hoje, mas nós temos mais informações aqui. Temos Lula chegando ao Brasil para começar a operar aquilo que ele precisa fazer urgentemente, que é encontrar uma solução para o Supremo Tribunal Federal, né, nessa queda de braço com o Senado, que insiste na candidatura do senador Rodrigo Pacheco a essa vaga, mas que Lula ainda tenta conter, né, com os seus argumentos, tentando fazer com que Pacheco aceite o apoio dele, Lula, para a disputa do governo do estado de Minas Gerais, tá? Então, esses são os principais destaques e eu já vou chamar o Alex aqui. Hoje a gente fica até sem graça, né, de começar o dia aqui. Nós vamos falar de um assunto mais leve que é o futebol, mas é uma tradição do nosso horário aqui e já a gente volta para o assunto dominante, que é realmente essa tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a ocorrência dessas 64 mortes. Então, Alex, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Panunzio, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo bem. Você ficou horrorizado também com o que aconteceu lá no Rio ontem, né? Sim, fiquei horrorizado, tanto que tem uma página que eu acompanho no Twitter desde os outros tempos, que mostra também como é o dia a dia lá do tráfico. Eu tenho essa curiosidade, então eu já sei um pouco como é a situação ali no Rio de Janeiro, e o que aconteceu ontem foi algo trágico, porque essa mega operação deixou 64 mortes, e nas redes sociais, no Twitter principalmente, eu vi algumas imagens que é bem chocantes. Não é todo mundo que consegue visualizar essas imagens que tá circulando aí nas redes, Panunzio. Daqui a pouquinho nós vamos pegar algumas dessas imagens, porque elas são o reflexo mesmo do temor, né, de uma população acossada demais, né, pelos dois lados, pela violência extrema do crime organizado e pela violência extrema dos bandidos de farda, que são chefiados por esse cultor do assassinato em massa chamado Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Bom, Alex, e aí, o que nós temos de futebol hoje, hein? Então, Panunzio, aproveitando dessa situação do Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho sobre a Libertadores. Hoje, às 9h30 da noite, lá no estádio Presidente Perón, na Argentina, o Flamengo irá visitar o Racing em busca da classificação para a final da Libertadores da América. Lembrando que no primeiro jogo foi 1-0 ali, gol do Carrascal, e nisso uma vitória simples do Racing pode levar o jogo para os pênaltis. Caso o jogo termine em empate, o Flamengo consegue essa classificação.
2 gols ou mais com a vitória do Racing, dá essa classificação direta para o time argentino ali para a final da Libertadores, Panunzio. Qual é que vai ser o placar? Quanto é que o Flamengo precisa nesse jogo? O Flamengo precisa pelo menos de um empate, tem que segurar a casinha ali para conseguir essa classificação, Panunzio. Então é uma situação um pouco mais fácil, querendo ou não, mas lá no estádio, fora de casa, vai ser um confronto difícil ali para o nosso Flamengo, Panunzio. Alex, e como é que tá o coração para amanhã? Porque amanhã tem jogo do Palmeiras, né? Um jogo super difícil. O Palmeiras precisa vencer por 4 gols de diferença. E não tá fácil, porque perdeu o último por 3-0. Aliás, o Palmeiras vence os difíceis e os fáceis ele tropeça, né, Alex? Sim. Mas como é que tá aí o coração para amanhã? Você acha, sinceramente, que o Palmeiras vai abrir 4 gols de diferença com a LDU? Então, Panuso, naquela esperança, na quinta-feira eu fui dormir pensando, faltando 1 minuto pro jogo acabar, e eu já tinha esperança que o Palmeiras podia fazer um golzinho, até mesmo empatar em menos de 1 minuto. Quando passa depois do jogo, uma semana depois, eu creio que possa ser que a gente tenha essa virada jogando ainda mais em casa, tanto que na segunda-feira no meu Twitter eu postei lá, quinta-feira será conhecido como um milagre palestrino. Eu creio que a gente consiga essa classificação, tanto que em umas coisas que eu fiz, o Palmeiras precisa de 4 gols, então todos os dias eu estou usando uma peça do Palmeiras que vai virar 4 dias, e eu acho que essa é uma... Tomara que esteja certo essa questão, né, Panunzio? Pois é, amanhã nós vamos fazer aquela brincadeira que a gente faz aqui de vez em quando, o quadro dos prognósticos aqui. A última eu acertei, tá? Sim. Eu falei que ia dar a LDU por 3-0 e deu mesmo. E eu não entendo nada de futebol. Minha única fonte é o Alex. A única pessoa com quem eu falo sobre futebol é o Alex aqui e com vocês da nossa audiência, né? Sim. Bom, Alex, o que mais nós temos? Então, isso é tudo? Não, tem mais 2 jogos. Primeiro a gente vai passar ali pelo jogo de ontem. O Atlético Mineiro ganha de 3-1 ali do Independente Del Valle no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana e carimbou o passaporte ali para a final da Sul-Americana, que irá acontecer no dia 22 de novembro, num sábado. E vamos torcer pro Galão conquistar esse título aí da Sul-Americana. E também, Panunzio, teve outro jogo. Ontem a seleção feminina ganhou da Itália por 1-0. O gol da Luane ali no segundo tempo, aos 67 minutos. E lembrando, Panunzio, que nessa sequência de amistosos, primeiro foi a Inglaterra e a Itália, duas grandes seleções europeias no futebol feminino, e nesses 2 jogos o Brasil saiu vitorioso, então é uma margem de 100% ali de vitórias para a nossa seleção feminina, Panunzio. Muito bom, a mulherada dando a gente assim, a alegria que os homens não dão mais há muito tempo, né? Afinal de contas, as mulheres jogam baita futebol. E é impressionante como a opinião pública brasileira não dá a menor pelota para elas, né? Isso mesmo. Enfim, muito bom. Vamos Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais com o Alex aqui, porque eu vou querer saber a opinião dele sobre a vida na periferia no Brasil, tá? Nós vamos botar aqui alguns vídeos para você. Antes eu tenho que falar da meteorologia, só que eu vou hoje começar de uma maneira diferente aqui. Quero mostrar para vocês, eu acordo todo dia 4h30 da manhã, me preparo para vir aqui para o programa, começo a fazer, né, a finalização do programa e aí pego a minha bicicleta e venho para cá. Eu moro a 6 quilômetros de distância do trabalho, sou um privilegiado, porque a volta que antes tomava 1 hora, 1h30, hoje me toma apenas 15 minutos. Então eu amo esse comecinho, só que hoje não dava. Aí o que eu fiz? Eu acordei e olhei para o aplicativo do meu telefone celular, estava assim, olha, o alerta aí, Vila Mariana, esse aí é da Vila Mariana, na verdade eu moro aqui nos Jardins, é do lado. 18 graus e tempestade, mas aqui embaixo, olha, eu vou mostrar para vocês, está vendo só? Estava prevista aí para 6 horas da manhã, só 4% de possibilidade de chuva, e já estava chovendo a cântaros aí, tá? Estava chovendo a cântaros, 7 horas, 4%, continua chovendo, né? Olha só aqui, ó, tá vendo? 4%. Então, essa aqui é a diferença entre o mundo real e o mundo projetado pela internet. Aqui a gente pode ver que há um efeito de paralaxe. Quer ver como é que estava o tempo? No momento em que o meu telefoninho me informava que a possibilidade de chuva era só de 4%, olha isso, olha, tempestade aqui na Avenida Paulista, foto que eu tirei do meu carrinho, tá? Então, se você está com muita expectativa com relação à meteorologia no Brasil, para orientar, né, o seu lazer, pior é o pessoal da meteorologia aeronáutica, que isso é outro problema, um dia a gente vai discutir aqui, tá? É um assunto muito específico, mas saiba das limitações, o mundo real, às vezes, não guarda nenhuma semelhança com o mundo projetado pela meteorologia, tá bom? Bom, então vamos começar o noticiário, gente. Quero mostrar para vocês o nosso site, o iclnoticias.com.br. Óbvio que o noticiário hoje gira em torno, né, desse
desse massacre que foi levado a efeito por esse sujeito, governador do Rio de Janeiro, um homem que é um apólogo da morte, do morticínio, né? E que protege e treina uma polícia para a prática do assassinato como forma de controle social. Cláudio Castro, tá? Guarde esse nome. Ontem, esse sujeito não só comandou a maior chacina da história do Rio de Janeiro, como depois ele ainda tentou lacrar sobre o governo federal, apresentando uma série de mentiras, dizendo que o governo tinha deixado o estado do Rio sozinho, que não tinha participado de nada, que não emprestou blindado, mas era tudo mentira, que ele usou para tentar dividir a responsabilidade sobre essa tragédia que ele instruiu, que ele coordenou com o governo federal, que nem sabia da execução, da programação desse banho de sangue que ele ontem deu lá no Rio lá no Rio de Janeiro. Por isso a manchete aqui no nosso site é essa, olha, política sangrenta, operação policial deixa 64 mortos lá no Rio de Janeiro, tá? E a gente segue com o assunto pelas manchetes secundárias. Aqui a próxima informação é de que o governo Lula está enviando ministros ao Rio de Janeiro e até considera uma intervenção depois das 64 mortes, tá? Ainda como destaque nesse assunto aqui, nós temos aqui, olha, as denúncias de moradores lá do Morro do Alemão, que estão, deixa eu assinalar aqui para você poder ler junto comigo, olha, eles estão denunciando, como sempre denunciam, né, a ocorrência de agressões e até o uso de imóveis deles para chamadas troias, que são armadilhas feitas pelos policiais para chacinar bandidos e muitas vezes pegam nessas troias, né, nas casas dos moradores, pessoas inocentes que acabam morrendo, tá? E a repercussão da operação do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro pelo exterior, né? A imprensa internacional toda horrorizada com isso em que se transformou o Complexo do Alemão na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona norte da zona oeste, tá bom? E aqui uma foto, né, que lembra aqui uma foto de prisioneiros de guerra, né, com a população sendo levada pela polícia presa aí. Foram muitas prisões, foram mais de 80 prisões e 75 armas foram desmobilizadas, foram pegas pela polícia, né? Nós temos também uma outra informação aqui, daqui a pouco a gente detalha, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público está enviando técnicos ao Rio de Janeiro para que garantir uma perícia independente, né, das mortes que ocorreram nessa mega operação terrível do Cláudio Castro, né? Na Câmara, isso ontem gerou uma repercussão imediata. Daqui a pouco você vai ver a deputada Thalíria Petroni batendo boca lá com aquele sujeito chamado delegado Bilinski, que tem protagonizado 10 entre 10 bravatas lá do Congresso Nacional. Ontem ela foi impedida de falar na Comissão de Segurança Pública e ela descascou o verbo lá para cima desse sujeito, tá? No cenário nacional, essa história da lacração do Cláudio Castro ontem gerou cenas de constrangimento para o próprio Cláudio Castro. Vocês vão ver aí na manchete, já está aí, olha. Cláudio Castro teve que ligar para a ministra Gleisi Hoffmann para esclarecer que ele mentiu, né? Falou que o governo não atendeu pedidos do Rio, pedidos que nunca foram feitos, tá? E depois isso foi confirmado, que não houve pedido nenhum do Cláudio Castro para auxílio do governo federal. Tudo foi da cabeça desse governador aí, apaixonado por matar pessoas na periferia do Rio de Janeiro. E mudando um pouco de assunto, no cenário internacional, aqui na nossa vizinhança, temos lá o Milei, vitorioso nas eleições de domingo, já preparando agora a sua vingança contra o povo que deu a maioria dos votos a ele, né? E ao contrário do Brasil, em que a pauta inclui a discussão de uma jornada 6x1, lá eles estão pensando numa jornada de 12 horas por dia de trabalho, tá bom? Esse é o benefício do tal anarcocapitalismo para os trabalhadores, né, que eles gostam de explorar. Ainda mais uma manchete sobre a questão do Rio de Janeiro. Aqui é o ministro Lewandowski da Justiça rebatendo esse governador, comandante dessa milícia assassina que se transformou a polícia do Rio de Janeiro, dizendo que não recebeu pedido nenhum para participação dessa mega operação lá no Rio de Janeiro, tá? E hoje a pergunta que se faz é como é que será o dia lá, né? Porque foi algo que estressou profundamente o tecido social no Rio de Janeiro. Imagina como é que estão acordando agora os pais e mães de crianças que têm que ir para a escola em meio
a essa cena de barbárie, né? Pais que saem de casa e não sabem o que vai acontecer com os filhos quando eles voltarem para lá. Se vai haver reação do tráfico, se não vai, se a polícia vai voltar arrombando portas de novo, enfim, um clima infernal, né? E eu vou começar mostrando para vocês, já eu vou chamar aqui o Lula Costa Pinto, porque o Lula tem muitas informações nessa área também para gente. Mas eu quero mostrar para vocês, cadê? Oi, Lula, bom dia, tudo bem, Lula? Bom dia, Fábio, bom dia quem nos assiste. Mas você ia mostrar alguma coisa agora, antes de eu entrar. Exatamente, o Lula, o Alex botou ele para dentro aqui um pouquinho, mas tudo bem. O Lula é muito bem-vindo aqui. Alex, bota para mim o vídeo do morro lá, vamos ver como é que foi, como é que foram as cenas. Não é esse futebol, não, é o VT do morro. Vamos ver como é que foi ontem, visto de longe, né, esse embate aí entre facções do crime organizado e as tropas policiais. Bota para nós o vídeo, por favor. Olha só o terror que é isso. Não parecem aquelas cenas que a gente se habituou a ver do massacre israelense sobre a faixa de Gaza? Olha, vários focos de incêndio, né? E aí ao fundo a gente ouve o som dos fuzis, né? De lado a lado. Os fuzis do crime e os fuzis dos criminosos fardados, atirando contra a população civil aí. Tá bom esse vídeo? Vamos colocar agora o próximo. Agora vamos ver o problema por dentro, né? Imagina o que é você estar em casa, na sua casa, e do lado de fora, uma construção frágil, de paredes frágeis e tudo mais. E do lado de fora da casa, Lula, está acontecendo o tiroteio, cujas balas você não sabe de onde partem nem a quem se destinam. Olha só que horror essa situação. Olha, o pessoal deitado no chão, muitas crianças aí. E se você apurar o seu ouvido, no fundo você vai ouvir o barulho de centenas de disparos que são feitos aí, apavorando essa população, né? Olha só o ambiente de terror que essa gente vive, tá? Felizmente, nessa cena, olha, não se registra ninguém que tenha se machucado, né? Mas as balas que são disparadas, balas de um calibre muito grosso, elas certamente têm o poder de transfixar essas paredes e atingir as pessoas que estão aí dentro, né? Esperando que elas tenham se saído bem disso. Deixa eu chamar o Lula agora de novo. Lula, ontem essa tragédia toda, né, representada por essas imagens, por esse sofrimento todo, acabou sendo usada pelo governador do Rio de Janeiro para lacrar em cima do governo federal, tentando dividir responsabilidade com alguém que nem sabia da operação, não é isso? Olha, Fábio, é exatamente isso, e você usou aí um termo de comparação que é o que preocupa o mundo, não é o país fora do governo do Rio de Janeiro. O que preocupa o mundo é a parametrização dessas ações de ontem com o que ocorreu, o que está ocorrendo na faixa de Gaza. Execuções com o argumento de que se está perseguindo terroristas e, no caso, né, o trade da extrema-direita do Rio de Janeiro, né, tentou classificar essa carnificina, né, iniciada ontem como uma ação contra o narcoterrorismo, que seria o crime organizado que ocupa as franjas, os morros do Rio de Janeiro já há muito tempo, né? A ONU se manifestou ontem com essa preocupação das execuções. No fim da noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes foi designado pelo Supremo Tribunal Federal para se pronunciar cobrando o cumprimento das determinações que já haviam sido feitas desde 2019, 2020, no curso do julgamento da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 635, que versa sobre a legalidade e a estrutura dessas operações de combate no Rio de Janeiro para preservar a vida humana dos milhares de cidadãos que moram nos morros, que são famílias trabalhadoras, estudantes, idosos, aposentados que moram no Rio de Janeiro e que estão submetidos a essas ações de genocídio, de carnificina
numa entrada completamente desprogramada, desorganizada. E ontem à noite, o Supremo Tribunal Federal pediu a manifestação do governo do Rio de Janeiro para que eles digam como essa operação foi organizada, estruturada, sem que ferisse a DPF 635. O governo precisa se pronunciar sobre isso até sexta-feira. Uma outra questão é, o presidente Lula desembarcou ontem à noite, já no fim da noite aqui, e mudou um pouco essa agenda que você estava colocando aí. Primeiro, chamou uma reunião no Palácio, com ele, o ministro da Justiça, Lewandowski, que estava no Ceará, o Rui Costa, da Casa Civil, o Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, o José Múcio, também tinha chegado ontem à noite em Brasília, da Defesa, e a ministra da Articulação, Gleisi Hoffmann, né, junto com o secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o Mário Sarrubo. Essa reunião acontecerá a partir das 8 horas, hoje de manhã, em Brasília, e em razão disso, o governador do Rio de Janeiro pediu a transferência da reunião, que seria no Rio, né, com esse núcleo de segurança do governo federal. Ele pediu a transferência para Brasília. Ele está vindo a Brasília hoje. Ele que ontem criou esse tensionamento falso contra o governo federal, dizendo que a operação estava sendo programada há um ano e que o governo do Rio de Janeiro havia pedido 3 vezes, o que é mentira, apoio do governo federal para essa operação. Essa operação não podia estar sendo preparada há um ano, não é porque ela foi mal feita, não, é porque ela não levou em conta um calendário objetivo, se ela estava sendo preparada há mais tempo, que ocorrerá semana que vem, tá, Fábio? Que ninguém falou disso. Na semana que vem, de 3 a 5, né, de novembro, ocorrerá no Rio de Janeiro a cúpula dos prefeitos, cúpula mundial dos prefeitos. Estarão no Rio de Janeiro os prefeitos de todas as principais metrópoles do mundo e de muitas das grandes cidades do mundo, em razão da estruturação da pauta da COP30. É um dos encontros da pré-COP. Estará no Rio de Janeiro o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, né? Um bilionário americano que foi prefeito de Nova York. Estará no Rio de Janeiro, em razão dessa cúpula, o príncipe Harry, né? Da coroa britânica. O presidente Lula estará no Rio de Janeiro. Há condição de se manter essa reunião no Rio de Janeiro com a absurda ação que foi desencadeada ontem? Qual a imagem que o Brasil tem no mundo, a repercussão internacional dessa guerra no Rio de Janeiro, dessa operação estapafúrdia no Rio de Janeiro? Foi a mais violenta operação da história no estado do Rio de Janeiro. Correu o mundo. Era manchete em todos os sites informativos ontem e hoje está na capa de todos os principais jornais do mundo. A embaixada americana desencadeou, né, um comunicado pedindo um cuidado absoluto no deslocamento dentro do Rio de Janeiro, né, acusando o Brasil de não dar condições de segurança para o trânsito de estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro. Então, já ontem à noite, começou a se estudar a possibilidade da decretação de uma GLO, de uma garantia da lei e da ordem, em pontos determinados do Rio de Janeiro, aonde acontecerá essa reunião da semana que vem, para que se garanta não só a segurança nas ruas, no trânsito, mas, sobretudo, fornecimento de energia, fornecimento de água, acesso, né, e escoamento dos aeroportos da cidade e trânsito na região portuária também.
Mas essa GLO só pode acontecer se o governador do Rio de Janeiro pedir hoje, aqui em Brasília, que ela aconteça. Aí o governo vai passar a estruturar uma operação. Ô Lula, mas ontem o próprio Cláudio Castro falou que essa operação excedia a capacidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O comandante da PM falou isso. E não significa que o próprio Cláudio Castro, ao admitir essa fraqueza, né, e ao apresentar esse resultado terrível, esse resultado funesto, não está chamando uma intervenção no Estado do Rio de Janeiro contra ele mesmo, intervenção do governo federal? Ele não pode ensejar uma intervenção por incompetência absoluta para gerenciar essas forças de segurança? Fábio, aí você toca num ponto que eu trouxe ontem no Boa Noite, no N2, né, no nosso Jornal da Noite. Eu trouxe exatamente esse ponto porque foi uma operação tão desastrada, tão mal feita, que ela foi politicamente planejada, sim. E foi politicamente planejada, sim, para tirar do governo do Rio de Janeiro a responsabilidade pela tragédia social que esse governo do Cláudio Castro, que está há 6 anos naquela cadeira no Palácio da Guanabara, desde que herdou o cargo do caçado Wilson Witzel, vem promovendo. E por que se faz isso um ano antes? Veja bem, o calendário, um ano antes da eleição de governador, que ele não concorrerá. Eleição na qual o partido dele, que é o PL, não tem discurso para ir às ruas. Então ele precisa, porque o PL só faz política na oposição destrutiva e sem propostas objetivas, ou seja, aposta no caos. Então, em minha opinião, há uma aposta política de geração do caos, de terceirização da responsabilidade desse caos para o governo federal, para você então justificar aquele discurso criminoso do senador Flávio Bolsonaro, que é um prócer do PL no Rio de Janeiro e que precisará renovar o seu mandato e que, na sexta-feira passada, convocou o exército americano, a 5ª Frota Naval americana, para que bombardeasse a Baía de Guanabara. Vocês lembram dessa convocatória do Flávio Bolsonaro, para que bombardeasse a Baía de Guanabara e também esposando o discurso que é do Donald Trump de comparação, de parametrização, né, dos traficantes, do tráfico do Rio de Janeiro, do tráfico de Bogotá, né, do tráfico da Venezuela com narcoterroristas, com terrorismo de Estado, para que justifique ações militares. Então, eu vejo, né, assim, eu não sou muito afeito a teorias conspiratórias, Fábio, mas nesse momento, essa operação de ontem, pela desqualificação dela, pelo despreparo, pela agenda, pela proximidade daquele discurso do Flávio Bolsonaro e pela necessidade política de o PL ter no Rio de Janeiro, terceiro colégio eleitoral do país, um discurso no qual ele possa ser contra o que vem sendo feito no Estado. E o que vem sendo feito no Estado nos últimos anos vem sendo feito por uma pessoa deles, que é o Cláudio Castro, que eles precisam tirar da cadeira e terceirizar a responsabilidade para o governo federal. Aí sim eu começo a crer que há uma conspiração em curso, né, em razão dessa ação, da maneira como ela foi feita ontem. Bom, agora vamos passar aqui dessas especulações que a gente faz, que são mais do que justificadas, inclusive, especulações sobre a extensão política desse episódio, para o pé no chão do mundo real. É inacreditável. O Lula me mandou uma foto hoje de madrugada. Eu, quando vi aquilo, fiquei tão tocado por esse negócio, porque é uma cena tétrica, é cena dos piores filmes B de terror.
Vou mostrar para vocês, põe no ar aí, Alex, por favor. A gente não sabe exatamente se esses corpos que estão no chão são parte daqueles 64 admitidos ontem, mas eles foram arrecadados, né, na região próxima, enfim, ao epicentro dessa catástrofe gerada pelo caldo de gás. São 32 corpos no chão. Agora, você imagina isso no Brasil, quantos? 40. São 40 São corpos. Agora, chegou a 40 corpos na Mata de Vacaria. Mata de Vacaria, exatamente. O que é isso, Lula? Onde é que estão esses corpos aí? E por que eles foram acumulados assim nesse local aí, no meio de uma rua pública na Penha, lá no Rio? Isso, essa foto aí retrata a coleta de uma comunidade, da comunidade de Vacaria, feita durante a madrugada, no começo da manhã de hoje. Eles coletaram 40 corpos nas matas e o governo do Rio de Janeiro não se pronunciou ainda para dizer se esses 40 corpos integram a contabilidade de 64 mortos ou não, ou se parte deles apenas integra. Então, há um temor, para mim é mais do que evidente, de que a gente tenha que somar pelo menos algumas dezenas mais de mortos a essa trágica contabilidade de 64 vítimas fatais do confronto de ontem, do confronto desorganizado e mal planejado de ontem. Isso é uma tragédia, Fábio. Essa é uma tragédia, literalmente, tragédia com as cores de uma tragédia típica, né? De uma tragédia, eu diria até que isso aí é uma espécie de genocídio contra a população pobre do Rio de Janeiro, sabe? E fico muito impressionado de ver quando, por exemplo, governadores como o Caiado vêm a público para dizer que, dar os parabéns para o Cláudio Castro. Fico aqui me perguntando se essa gente não tem um pingo de humanidade no coração, sabe? Se essa cena não comove minimamente as pessoas, por quê? O governo do estado do Rio não apresentou o RG nem a folha corrida de cada uma dessas pessoas. A presunção é de que entre essa montanha de cadáveres aqui, a maioria absoluta seja de gente inocente, que estava passando pelo local, que estava numa casa próxima, que foi invadida por policiais, sem um mandado, sem nada, né? E acabaram virando vítimas dessa guerra, vamos chamar de guerra covarde, né? De um Estado que, inclusive, Lula, escolheu fazer uma bonificação para policial que mata, né? E aí vem a pergunta aqui, onde esse governo que tem tanto apreço pela morte, está enfiando esse Estado? Aonde é que isso vai parar? Porque a cada vez que há uma chacina como essa, o que acontece é que aumenta a violência do crime organizado e aumenta depois a violência da polícia, e isso gera um pêndulo terrível, né, de consequências terríveis aqui. Então vamos aguardar aí a manifestação do governo do Rio para saber de onde vem tanto cadáver, né, Lula? E essas suas questões são exatamente as questões que estão na DPF 635. Vai fazer uma operação contra quem? Por quê? Como é que chegou essa pessoa? Qual é o plano de proteção da sociedade civil ao redor daquele núcleo operacional? Qual é o plano de bloqueio no trânsito para servir a cidade e não paralisar a cidade? E quais são as rotas de socorro caso haja algum civil ferido? Porque, Fábio, é claro que nós tivemos muitos civis feridos como aí vão dizer que é efeito colateral da ação, mas não é efeito colateral, né? Há civis não só feridos, como mortos, cidadãos daquelas comunidades que são vítimas diretas dessa ação descoordenada do governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro. E é para pôr ordem nessa tragédia, nesse caos, que ocorrerão todas essas reuniões hoje em Brasília e para definir como é que fica daqui para frente. E tem um calendário marcado. A reunião dos prefeitos do mundo no Rio de Janeiro semana que vem. Muito bom. Quer dizer, muito bom nada, muito ruim isso tudo. É ruim ter que começar o dia assim. É indigesto, assim. A gente fica com a moral lá para baixo, né, Lula? Vamos tocar aqui o barco, nós temos um monte de coisa para falar sobre isso. Lula, muito obrigado por participar aqui.
Obrigado pelo seu esforço aqui de informar as pessoas, tá? E a gente se encontra aqui, não sei se amanhã ou depois de amanhã, mas estamos aqui com as portas abertas para você, tá? Tá bom, um abraço. Tchau, Lula. Gente, o Lula sempre atento ao que está acontecendo aí e trazendo as informações, né? Olha, nós temos aqui informações de agora, atualizando aqui, vou mostrar para vocês uma página do G1. Tá aqui, ó, moradores encontram corpos após dia de confronto no Rio e as vias amanhecem desobstruídas. Mas já há informação de que tem barricadas acontecendo lá no Recreio dos Bandeirantes, tá? Então, quer dizer, o clima não está tranquilo, enfim, as coisas não deixaram de acontecer por conta do luto em que a cidade do Rio de Janeiro foi enfiada pela irresponsabilidade desse governador que comanda uma polícia assassina e que promove esse tipo de coisa, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui para o nosso noticiário. Agora com as especulações sobre as reações políticas, né? Ontem, obviamente, que enquanto os tiros iam marcando os céus do Rio de Janeiro, os drones jogavam granadas na polícia, enfim, enquanto estava a confusão armada, lá em Brasília isso reverberava também, tá? E reverberava principalmente por quê? Porque o governador Cláudio Castro usou de um expediente clássico da extrema-direita brasileira, que é a mentira. Ele disse publicamente, várias vezes durante o dia, que o Rio de Janeiro foi abandonado pelo governo federal, que não cedeu blindados, etc, etc. Depois se descobriu que o governador não pediu esses blindados, tá? Não pediu em hora nenhuma que fosse feita a cessão desse equipamento e muito menos solicitou GLO. Foi tudo da cabeça dele. Ele, ao se justificar, depois, inclusive pedindo desculpa para a ministra Gleisi Hoffmann, disse que eu não tomei essa medida de pedir isso para o governo federal porque já tinha pedido antes e nunca foi aceito, né? A decretação de uma GLO. Mas nós vamos ouvir agora o que disse o ministro Lewandowski, né? Contradizendo isso que o governador, comandante dessa facção assassina chamada Polícia Militar do Rio de Janeiro, falou sobre a responsabilidade política sobre essa situação. Roda para mim, por favor, Alex. Nós auxiliamos o Rio de Janeiro no que podemos. O governo federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Lamentavelmente morreram agentes de segurança pública e, pior ainda, pessoas comuns, pessoas inocentes. Quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. De fato, o governo federal tem a PEC da segurança pública, aguardando que as excelências, né, deputados e senadores, se manifestem sobre esse projeto que a oposição insiste em barrar. E aí aparece esse governador assassino, Cláudio Castro, dizendo o seguinte: é PEC, o governo federal só quer saber de PEC, né? Ele quer saber de PEC, mas é aquela PEC onomatopeia, com o barulho do tiro do fuzil. No Congresso Nacional, ontem, durante uma sessão na Comissão de Segurança Pública, ocorreu lá uma treta entre deputados da oposição e deputados do governo por conta das acusações. Mas o delegado Bilinski, que é, né, um velho conhecido na crônica policial, ele que está toda hora na manchete por alguma atrocidade que faz aí, que outro dia agrediu o Guga Noblar aqui do ICL, né? Mas, enfim, esse deputado, digamos assim, polêmico, que estava presidindo a sessão, negou a deputada Thalíria Petroni o uso da palavra, caçou a palavra da colega, e aí aconteceu uma confusão enorme que vocês vão ver agora nesse vídeo que o Alex vai mostrar pra gente. O povo vai responder o que você carrega nas costas, seu moleque covarde. Moleque covarde, é isso que o senhor é. E agora eles são vamos mais, sabe o que é bom? Matar a gente, matar 70 pessoas do Rio de Janeiro, inclusive policiais. Sabe o que é bom? Um modelo de segurança pública. E o que o seu presidente está fazendo? O que o seu presidente está fazendo? 40, 50 agentes
agentes. O que ele fez? Agentes que estão indo policiamento. Negou 3 pedidos do governador. Mentira. Negou Foi 3 revogado pedidos. 11 vezes. 3 pedidos A para pedido intervir. desse Seu governador. presidente é conivente com o tráfico. O seu presidente é conivente com o tráfico. Não é conivente, não. Conivente com o tráfico. Amigo de narcotraficante. Amigo de narco-ditador. Amigo do Maduro. Amigo do Maduro. Ele defendeu Amigo do Maduro. Bolsonaro defendeu milícia. Amigo do Maduro. Miliciano. Vai pra Venezuela. Miliciano. Vai pra Miliciano Caracas. safado. Miliciano safado. Seu presidente é um miliciano. Seu moleque. Seu moleque. Calma. Tá o quê? Ah, vai gritar no inferno. Moleque. Bom, vocês viram aí, né? Que horror, né? Aí entrou Sargento Farruri e Companhia Limitada. Eu vou pedir para a gente ver agora uma manifestação da deputada Benedita, né? Ela que nasceu numa favela, na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, conhece muito bem o dia a dia e ela ontem se definiu. Ela falou, olha, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Vejam só como é que foi a manifestação dela sobre esse massacre promovido pelo governador do Rio de Janeiro. Roda para nós, Alex, por favor. Quem está falando aqui é alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. Qual é o resultado dessa mega operação? É de doer. Para a gente é de doer, de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Foram mortos mais de 64 e eu tenho certeza que tem mais por aí. Foram policiais, foram agentes de segurança pública, foram pessoas inocentes, porque vocês não acreditam que tenham pessoas inocentes. E se tem uma pessoa que não é inocente no estado do Rio de Janeiro, é o governador do estado. É o governador do estado. Gente, eu digo com muita tristeza no meu coração, me dá muita vergonha, nos meus 83 anos de idade, eu continuo sofrendo pelo meu povo. Não moro mais no morro, mas eu sinto a dor. Eu saí da favela, mas ela não saiu de mim. Eu conheço a dor daquela gente. Eu conheço a maldade e a perversidade de quem governa e não sabe governar. Pois é. Aí, gente, aí fica aqui a constatação. Em meio a essa guerra de acusações de governo contra governo, né, de direita contra esquerda, fica o fato em si, o fato nu e cru que a gente viu. Né? Um crime absolutamente empoderado, autoridades incompetentes instruindo policiais mal treinados a promoverem uma chacina em nome do Estado brasileiro. Né? Aí vem as acusações de lado a lado, isso é terrorismo. Mas, ora, uma polícia que chega atirando a esmo, arrombando portas, matando inocentes, também não é uma instituição terrorista? Afinal de contas, qual é o objetivo desse tipo de coisa? Porque se a violência resolvesse o problema, o Rio de Janeiro seria a Suíça, sabe? A sucessão de operações como essa, que vem subindo, né, de gradação de violência mesmo, ao longo das eras, neste século, não resolveu o problema. A justiça brasileira teve que impedir os policiais de subirem o morro, porque eram operações apenas para exercitar a crueldade contra a população civil. É para isso que serve a tal ADPF das favelas, né? E aí fica sempre aqui a expectativa. Agora, de fato, isso evidencia que a responsabilidade é de todo mundo. Não se pode eximir totalmente o governo federal de responsabilidade. Por quê? Precisa controlar, sim, o movimento de entrada, de ingresso de armas e drogas nos portos do Rio. Cadê a Marinha? A Polícia Rodoviária Federal precisa fazer blitz nas rodovias, que é por onde passam as armas que o Paraguai despeja por aqui.
né? Ontem, nessa ação, foram 75 fuzis apreendidos. E essas armas, como lembrou o Cláudio Castro ontem, das raras manifestações em que ele tem razão, o Rio de Janeiro não produz armas. Essas armas chegam por algum lugar. Então, passou da hora dessas autoridades pararem de se acusar mutuamente e começarem a discutir uma solução para isso, que não passa pela exacerbação da violência, porque essa só vai fazer com que o Rio de Janeiro afunde cada vez mais nessa lama vermelha, né, tisnada de sangue aí, que foi resultado dessa tristeza que a gente verificou durante o dia de ontem, tá? Então, todo mundo tem que botar a mão na massa. Não há mais tempo a perder, até porque 70% do território do Rio de Janeiro hoje são efetivamente dominados pelo tráfico de drogas. E a população que vive ali vive acossada pelos bandidos de um lado e pela polícia quando vem de outro, né? E o equívoco que se evidencia, porque toda vez que há uma operação como essa, a polícia vai, massacra, mata muito mais inocentes do que criminosos, mas logo vai embora e espera o crime se reorganizar para que outra chacina seja promovida, né? O Complexo do Alemão virou palco aí, o Complexo do Alemão, Jacarezinho, Jacarepaguá, Grande Jacarepaguá, Muzema, tudo isso. Quando não é o Comando Vermelho, são as milícias formadas por quem? Por ex-policiais corruptos que acabam sendo expulsos e vão fazer aquilo que já faziam quando estavam fardados, quer dizer, cometer crimes contra a população brasileira. Então, passou da hora de essas autoridades pararem de se acusar e começarem a fazer algo que diferente do que tem sido feito, porque as chacinas só vão gerar mais violência. Isso a história tem mostrado, tá? O Brasil tem a polícia mais violenta do mundo e é um dos países mais violentos do mundo. A violência não conterá a violência. É hora de começar a trabalhar com isso, olha, que transforma seres humanos em seres tão especiais. A inteligência, o planejamento, a formulação de estratégias que visem sufocar o crime organizado, não pela imposição do terror, mas pela imposição de regimes mesmo de fechamento, pela asfixia financeira do crime. Ora, o dinheiro das drogas e o dinheiro das armas, esse dinheiro circula entre fronteiras. Ele sai do Brasil e volta para o Brasil por dentro do sistema bancário. Por que as instituições não brecam esse circuito? Por que não conseguem parar isso? Por que as armas continuam chegando pelas rodovias e por que os portos servem como verdadeiros escoadouros aqui, né, da droga, enfim, que o continente produz e que o Brasil acaba fazendo chegar a outros países do mundo e que está adoecendo a população na periferia e sujeitando a população que não está doente ao controle, ora do crime, ora de facções como essa polícia militar assassina lá do Rio de Janeiro, tá bom? Bom, agora são 7h48 já, nós temos outros assuntos para falar bom, eu vou começar aqui falando sobre algo que aconteceu ontem, o Congresso Nacional ontem sensível à pauta proposta pela opinião pública, né, pautada pela opinião pública, mas pautada também por interesse dos próprios parlamentares, porque eles são usuários de avião, eles viajam toda semana, vão e voltam para casa. Então eles sabem do aborrecimento que é ter que pagar por uma bagagem de mão ou por uma mala de 23 quilos. E ontem a Câmara aprovou um projeto que proíbe a cobrança de bagagem de até 23 quilos. Já não é mais a malinha de mão, que era até 10 quilos, tá? A bagagem de mão, a bagagem que é despachada também pelo bagageiro do avião, tá? E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, deu até uma tuitada ontem, vou mostrar aqui para vocês, botar aqui na tela, se ufanando de ter obrigado as companhias aéreas, quer dizer, no plano do que ele manda lá, que é a Câmara dos Deputados, né? Ele disse o seguinte aí no Twitter, olha, fim da cobrança pela bagagem de mão em voos do Brasil. Acabamos de aprovar o PL 5041/2025 do deputado da Vitória, com relatoria do deputado Carleto Neto. E fomos além. Também não será cobrada a marcação de assentos, tampouco cancelado o trecho de volta quando o passageiro não comparecer na ida. E, por fim, fica assegurado o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos. O relator desse projeto foi e voltou, as companhias aéreas que têm um lobby muito poderoso lá apresentaram argumentos e quase que isso não vira, né? Mas aí é uma pauta que tem apelo popular e que tem apelo também entre os deputados, né? Então, os passageiros agora vão estar isentos do pagamento dessa bagagem, caso isso vire lei, que ainda tem um grande caminho pela frente, né? Um grande caminho pela frente. Que mais que nós temos aqui de informação hoje para vocês?
Vamos falar um pouquinho sobre algo que está acontecendo lá fora, que diz respeito aqui à situação do Brasil, que é o tarifaço, né? Ontem, o Senado americano resolveu permitir dar uma chance para um argumento mais racional em relação ao tarifaço, né? E os senadores derrubaram, né, por uma maioria de 52 a 48 votos, uma maioria estreita, mas nos Estados Unidos ela é super importante, né? Aprovaram lá uma medida condenando o tarifaço do Trump por razões políticas contra a economia brasileira. Está aqui na tela para vocês, eu vou colocar aqui já uma tuitada do Washington Post, que fez uma matéria completa sobre isso. Olha, o Senado aprovou uma resolução bipartidária para terminar com o regime de emergência nacional do presidente Trump em relação às tarifas ao Brasil, né? Um indicador de crescimento da frustração do próprio Partido Republicano com as políticas do Trump para o comércio mundial. Então tá aí. Só que isso vai vigorar agora? Não, isso não vai vigorar agora ainda. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, lá a Câmara dos Representantes, precisa também aprovar essa medida. E aí é outra história, tá bom? No New York Times, cuja capa você vai ver aí agora, olha só, na capa do New York Times nós temos a manchete principal, é a passagem do furacão Melissa, né, que provocou estragos enormes na Jamaica, e agora está sobre a ilha de Cuba, né? Mas aqui embaixo, olha, nós temos aqui essa manchete aqui, ó, Senado vota para acabar com as tarifas de Trump no Brasil com algum apoio republicano. Um punhado de republicanos cruzou as linhas partidárias para ficar ao lado dos democratas na primeira de várias votações esta semana destinadas a desafiar a guerra comercial do presidente. Então o Brasil virou, de fato, uma referência importante, né? E tomara que essa decisão do Senado, que vai ser barrada pela Câmara, o que tudo indica, leve o presidente Trump a ordenar mesmo aos seus ministros que façam o que tem que ser feito, que é a remoção dessas medidas, tá bom? Voltando aqui para o Brasil, olha só, vamos falar sobre a parte que cabe ao governo federal agora. O governo federal, como se sabe, em relação a essas medidas contra a violência urbana no Brasil, fez aquela PEC, né? E está tentando aprovar isso, né? Chama num projeto antifacção, que está aqui na matéria do UOL. E o texto nos diz o seguinte: o governo federal tem aproveitado a repercussão dessa operação desastrada no Rio para acelerar a discussão da PEC da segurança pública. Ao UOL, membros do governo, parlamentares e especialistas afirmaram que a ação comandada pelo governador Cláudio Castro vai fortalecer a proposta de emenda constitucional encampada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. Interlocutores do governo federal afirmam que o momento é favorável à PEC da segurança pública. Fontes do Ministério da Justiça e Segurança Pública ouvidas pelo UOL lembraram que o governo já vem trabalhando essa PEC há meses, mas agora essa mega operação, aliás, a gente podia chamar isso aqui de mega chacina, né? Lá no Rio de Janeiro, deve impulsionar as discussões e a análise da proposta pelo Congresso, né? E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defende essa PEC como uma ferramenta para coordenar as forças de segurança. O que diz aqui o Lewandowski? Propusemos ao Congresso Nacional uma PEC de segurança pública que visa a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também municipais, o compartilhamento de inteligência, ações coordenadas e planejadas antecipadamente. E é isso que estamos precisando. O crime organizado é uma patologia extremamente preocupante, disse aqui o ministro Ricardo Lewandowski. Mudando ainda um pouco de assunto, porque eu preciso correr, porque tem pouquíssimo tempo agora, está aí a informação de que o líder do PT na Câmara, né, está pedindo à Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Por que será, hein? É tão bonzinho esse Eduardo Bolsonaro, você não acha? O líder do PT na Câmara, diz aqui a matéria do UOL, o deputado Lindenberg Farias, protocolou um pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro por faltas. Ele está lá nos Estados Unidos desde fevereiro, a princípio estava de licença, só que o prazo venceu e desde 20 de julho ele vem faltando. Já perdeu mais de 70% das sessões, segundo Lindenberg, e assim ele já estourou o limite por faltas, né, em relação a essa legislatura aqui. Vocês acham que o Congresso vai se mexer para cassar o mandato do Bananinha, né? Não, não vai.
Não vai sair para o recesso, vai deixar o assunto pendente para o ano que vem. E o ano que vem é ano eleitoral. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos parlamentares lá, porque o Conselho de Ética já disse que veio. Ele não está lá para punir ninguém da extrema-direita, está lá para proteger o pessoal da extrema-direita, né? A matéria do UOL nos informa ainda que o Eduardo Bolsonaro teve 14 presenças em 51 sessões esse ano, portanto tem 72% exatos de ausências. Se estivesse presente em todas as sessões até o fim do ano, ele não atingiria os 2/3. Então acabou para ele. Já está cassado, disse o Lindbergh Farias, né? A Câmara, o regimento da Câmara estabelece presença mínima obrigatória em 2/3 das sessões. E o petista também questionou o pagamento dos salários, porque Eduardo, me parece que o deputado não está recebendo salários, tá? Até onde eu tenho acompanhado no site da Câmara, ele pessoalmente não recebe salários, mas os funcionários do gabinete, que não estão fazendo porcaria nenhuma lá, continuam sendo pagos, apesar de o deputado ter tido inclusive a sua conta bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Vamos continuar aqui com o noticiário. Nós temos mais algumas informações aqui, ainda sobre as repercussões políticas lá no Rio de Janeiro. A Andréa Sadi está informando aqui no blog dela, no G1, que, né, começou uma corrida dos políticos para tratar da segurança lá no Rio de Janeiro, premidos que eles estão pela questão da segurança pública, que é, segundo todos os levantamentos de opinião pública, o maior problema do Brasil. O que a Andréa Sadi está nos informando aqui? Que após a mega operação contra o Comando Vermelho, que deixou pelo menos 60 mortos, fora esses 40 da foto aí, que a gente viu que foram corpos retirados de uma região de mata no entorno da zona do conflito, tá? A crise na segurança pública do Rio de Janeiro gerou a reação do mundo político para o problema que vem rodando há anos a vida dos brasileiros, né? Ela informa aqui que eles estão atrás de soluções para o problema. E é um problema estrutural, não é um problema pontual. E a segurança pública e a violência urbana rondam a sociedade há muito tempo, piorando a ponto de ser hoje a principal preocupação dos brasileiros, né? Informa aqui André Sadi, tomara que esse episódio ele consiga alegar pelo menos, né, uma lição, e que essa lição seja aprendida, né, a de que não se combate o crime organizado do jeito que o combate está sendo feito lá no Rio de Janeiro. E antes de encerrar, preciso mostrar aqui para vocês uma matéria do G1, porque um dos aspectos que mais chamaram a atenção nessa crise lá no Rio de Janeiro, nessa mega chacina, foi a utilização de drones pelos criminosos do Comando Vermelho contra policiais militares. Não se sabe se houve alguma efetividade, mas o fato é que os drones apareceram no céu jogando granadas contra os policiais, né? E o site do jornal O Globo, o site do G1, diz aqui que quem trouxe essa tecnologia para a Marinha, quem trouxe essa tecnologia para o crime organizado foi um ex-militar da Marinha, tá? Lembrando aqui de uma matéria do Fantástico há um ano que falava exatamente sobre isso, sobre o uso dessas tecnologias muito inovadoras por parte dos criminosos que cada vez mais sofisticam as suas ações, tá bom? Gente, por hoje é isso. Amanhã nós vamos ter uma aula magna do Gessé Souza aqui. É muito importante que você assista essa aula. Aí está contida também, né, uma síntese disso que o Brasil está se transformando, que é uma república acossada pelo crime organizado e acossada pela violência policial, mas que é basicamente uma crise sistêmica, uma crise do capitalismo, uma crise estrutural, tá? Deixa eu ver que está aqui no meu telão, olha, chama A Grande Mentira do Capitalismo, essa aula magna. Amanhã, 30 de outubro, a gente tem falado disso aqui nos últimos dias e você ainda não fez a sua inscrição. Então vai, aproveita e faça logo, tá? É só ir aqui no despertaicl.com.br, digita aí no seu navegador, vai lá, é só deixar seu e-mail rapidinho, antes do N1 começar, você já está inscrito. Será amanhã, às 8 horas da noite, aula com o Gessé e mediada pelo Eduardo Moreira, tá bom? Eu espero encontrar você nessa plateia que vai se formar para que a gente possa discutir, né, esses elementos, essas engrenagens do capitalismo que transformam cidadãos, que transformam agentes políticos em meros consumidores, tá? E enganando as pessoas. Aguardo você, muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, às 7 da manhã, quando nós estaremos de volta aqui para repassar o que vai acontecer ao longo do dia de hoje, que será um dia triste e complicado. Obrigado pela sua audiência, até amanhã.
O capitalismo ilude os trabalhadores com uma promessa de sucesso, desde que eles usem a sua liberdade e criatividade para trabalhar mais e mais e mais. E esse sucesso não vem. Essa ideia não se tornou hegemônica à toa. Ela foi construída, manufaturada. Os super ricos e a imprensa que serve ao capital venderam essa ideia durante anos, 24 horas ao dia. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseado no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores.